Olá, no TCE Notícia desta semana, vamos falar sobre as rodas filosóficas do TCE. Conosco no estúdio, Mônica Chateaubriand, curadora do Momento Cultural do TCE, e Pablo Azevedo, mestre em filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Quero agradecer muito a presença dos dois aqui no nosso estúdio e já começar perguntando que essa semana houve uma roda filosófica do TCE sobre Maquiavel, foi isso? Maquiavel não é eminentemente um pensador ético, mas existe uma ética dentro do pensamento de Maquiavel. E como houve uma apropriação inadequada do nome de Maquiavel, isso acontece de existir uma curiosidade grande sobre o pensador, né? O Maquiavel não era maquiavélico, a gente pode dizer assim. E nós já estamos vindo de projetos de estudo de ética dentro da instituição. E, como eu falei, Maquiavel, apesar de não ser eminentemente um pensador ético, ele vem dentro dessa linha, você pode ver uma ética no pensamento dele. E ele era prático, era um filósofo, um pensador prático. Como também você pode ver isso na filosofia de Spinoza, no pensamento de Spinoza, que foi um pensador que nós estudamos bastante em rodas anteriores a essa. Então, a escolha de Maquiavel ela veio muito em função dessa vontade de colocar em certas questões dentro da instituição, de falar sobre relacionamento entre chefias, entre funcionários, relacionamento em geral dentro da instituição. Existem práticas de exercer comando dentro do pensamento de Maquiavel, agora não sendo utilizadas da maneira como nós entendemos o maquiavelismo, entre aspas, né? E é isso que é importante que seja visto, que a gente possa entender, a gente possa compreender, porque ele pode ser muito bem utilizado, usando a palavra a utilidade mesmo, ele pode ser muito bem utilizado para o relacionamento dentro da instituição. E acho curioso, porque eu também, antes de estudar, eu tinha uma ideia de Maquiavel completamente, ele era um adjetivo absolutamente negativo, né? E, para minha surpresa, em função dessa curiosidade que Maquiavel desperta, nós resolvemos trazer o nome de Maquiavel em debate, para a gente discutir aqui dentro da instituição. Pablo, Maquiavel é muito citado nos dias atuais. Por que você acha que ele é relembrado até hoje em tantas citações nesse momento político que a gente vive? Fundamentalmente pela eficácia. Deixa eu tentar responder isso de uma outra maneira para explicar de uma maneira mais funcional. Maquiavel, sobretudo, é marcado no senso comum com essa adjetivação maquiavélico, ou seja, é uma coisa negativa. Maquiavélico e diabólico é quase a mesma coisa. De onde veio isso? Maquiavel ele escreve durante o final da Idade Média, o iniciozinho da Renascença. É o primeiro escritor moderno, em certo sentido, o primeiro pensador moderno. E tem uma importância política fundamental porque até aquele período era a religiosidade, era uma teoria da religiosidade que regia o ambiente social, que regia as práticas políticas, que regia as práticas de todos os homens. Maquiavel faz um corte com isso, dizendo que a política deve visar a eficácia política e não cumprir o modelo de moral religiosa daquele período. Esse pensamento objetivo, então, prático, fundamentalmente. E isso que faz com que Maquiavel seja sempre recordado por grandes personagens políticos que o usam mal. Por quê? Porque Maquiavel ele nunca objetivou em sua prática e seu raciocínio político o uso instrumental de sua teoria política, ou seja, para que isso fosse mecanismo de poder e prestígio de um homem, mas sim que isso produzisse um ambiente social positivo para os cidadãos. Sobretudo, ele vem numa tradição republicana, é o primeiro grande autor republicano moderno, e nós vivemos em repúblicas. Então, os ensinamentos do Maquiavel para o campo político, prático, é útil para qualquer político nos dias de hoje. Maquiavel ainda continua sendo um vulto até por trás da ciência política na academia, e assim vai. Maquiavel é um homem que fala de práticas o tempo inteiro. Apesar de ser filósofo, isso é bastante estranho. Quando nós pensamos em filosofia, nós pensamos em uma coisa muito abstrata e nada prática. E a filosofia moderna se desenvolveu, de certa maneira, dessa forma. Contudo, em Maquiavel, é um corte abrupto com tudo isso.
Em Maquiavel há o quê? Um espaço de práticas, uma reflexão sobre as ações humanas. Maquiavel não vai falar de conceitos para que você o entenda. Maquiavel tem uma forma de escrever que é para o leitor. Ele seduz o leitor, explica o leitor. Ele tem uma pedagogia para o leitor. E em que senso? No sentido de imbuir uma prática em você, produzir uma prática em você. Nesse momento político que a gente vive, é exatamente isso que a população está cobrando? Ações mais práticas? Por isso que Maquiavel é tão citado e tão relembrado, principalmente nesse momento específico? Essa pergunta que você faz é fundamental. Sim, por quê? Porque assim como nesse momento nós vivemos uma crise política, que não é só no Brasil, a gente pode dizer de certa maneira, não, nós podemos dizer que essa crise é mundial. E em que sentido? As bases populacionais, ou seja, a população não tem mais confiança em seus governantes. A frase das últimas manifestações aqui no Brasil, do meio do ano passado, os nossos políticos não nos representam mais, ecoou em momentos distintos nos últimos 5 anos no mundo inteiro. Até hoje você está com o movimento Occupy Wall Street nos Estados Unidos e movimentos um pouco menores lá na Europa. E o que ocorre? Maquiavel já vivia numa época onde havia esse tipo de crise. Óbvio, não era uma república ainda. Ele está querendo a república, nós já temos uma república, contudo, você está tendo uma crise de poder. Os poderosos, os representantes, não representantes políticos temos nós. Os homens que exerciam o poder já não conseguiam exercer o poder de uma maneira efetiva. Você tinha rebeliões também no mundo, na Europa renascentista de Maquiavel. Maquiavel está pensando, como damos uma resposta a isso? E toda maneira que Maquiavel encontra toda forma que Maquiavel estrutura de dar uma resposta a isso, é sobretudo prática. É pensando vários exemplos práticos, fazendo uma análise da situação inteira, e para ele isso não tem uma resposta como nós estamos dando agora. A resposta não está em mudarmos nossos políticos, a resposta não está em mudarmos as cabeças do poder, mas sim mudarmos as instituições, mudarmos as práticas, produzirmos um novo tipo de prática e uma valorização distinta da cidadania. Óbvio, Maquiavel pensava isso no ambiente da Itália, da Florença renascentista. Não é a mesma atmosfera, não é o mesmo mundo. Mas quais eram os exemplos que Maquiavel usava? Sobretudo os romanos. E ele não queria produzir uma nova Roma em Florença. Da mesma maneira, creio que podemos ser tão maquiavelianos quanto Maquiavel foi, usá-lo como fonte de inspiração para produzir uma nova prática, e que era o objetivo dele. Tá certo, a gente vai fazer um pequeno intervalo e o TCE Notícia volta daqui a pouquinho. Fique aí.